Imagine uma coluna de vento capaz de lançar carros pelo ar e, ao mesmo tempo, pular uma casa inteira, deixando o sofá da sala, a mesa e até um copo em cima da estante exatamente no lugar. Para quem olha de fora, parece magia. Para quem vive isso, parece um tipo de decisão seletiva do próprio vento, mas, no fundo, é só a natureza seguindo regras que a gente ainda está aprendendo a entender. Agora, em vez de olhar para uma única coluna de vento, amplia essa cena. Imagina um redemoinho do tamanho de um estado inteiro. Uma espiral branca girando sobre o oceano, tão grande que pode ser vista do espaço. De longe, parece um desenho bonito feito por alguém entediado num caderno. De perto, é uma máquina enorme, alimentada por algo que a gente não enxerga. Calor. Todos esses gigantes começam quase do mesmo jeito, mas só alguns atravessam uma espécie de linha invisível e viram lenda. O resto nasce, gira, se desfaz e quase ninguém lembra. Por que isso acontece? Hoje você vai entender o que transforma um simples giro de nuvens em um nome que atravessa décadas, aqui no Forças da Natureza. Antes de continuar, se você gosta de descobrir como a natureza realmente funciona, já se inscreve no canal Forças da Natureza e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora me conta, na sua opinião, o que faz um furacão virar lenda? É a força bruta? Ou é o lugar e o momento em que ele aparece? Escreve nos comentários, agora, só uma palavra: força ou circunstância. Guarda o que você escreveu. Até o final deste vídeo, pode ser que a sua resposta mude. Agora vamos voltar alguns dias antes de qualquer furacão ganhar nome. Imagina o oceano numa manhã comum. O céu está aberto. O mar parece calmo. Nada de ondas gigantes, nada de tempestade. Mas, mesmo nesse dia tranquilo, o sol está trabalhando. Raio por raio, minuto a minuto, ele aquece a superfície da água. Essa água, mais quente, começa a guardar energia. Você não vê uma barra de carregamento subindo na tela, mas é isso que acontece. O oceano está carregando uma bateria gigantesca, em silêncio. Durante horas, dias, semanas, o mar absorve calor. A superfície fica um pouquinho mais quente que as camadas profundas. Parece pouco, mas é o suficiente para mexer com o ar que toca essa água. O ar em contato com a superfície quente esquenta também. E ar quente tem uma mania. Ele gosta de subir. Quando esse ar sobe, ele deixa para trás um espaço que precisa ser preenchido. Então o ar mais próximo corre para ocupar esse lugar. É um movimento simples, fácil de imaginar numa escala pequena. Agora, estica essa cena para uma área do tamanho de um país inteiro. Ar quente subindo. Ar ao redor correndo para preencher o espaço. Mais ar quente subindo em outro ponto. E mais ar entrando. Só que tem um detalhe que muda tudo. A Terra está girando. E quando algo se move em cima de algo que gira, o caminho nunca é perfeitamente reto. O movimento começa a se curvar, mesmo que devagar no início. Primeiro é só uma ligeira mudança de direção, depois outra, até que o fluxo de ar começa a se organizar num giro. Pensa numa xícara de café. Se você mexe uma vez e para, o café só balança e volta ao normal. Mas se você mexe por alguns segundos, o líquido cria um redemoinho. O centro fica mais baixo, as bordas giram mais rápido e você vê claramente a espiral. Ou pensa na água descendo pelo ralo da pia. Ela não decide girar. Ela gira porque essa é a forma mais organizada de continuar se movendo para baixo. Agora substitui a xícara pelo oceano. E o ralo por uma área inteira de ar subindo. É assim que nasce o giro inicial que, no futuro, pode virar um furacão. Só que, nesse começo, ainda não tem nada impressionante. É só um sistema meio bagunçado. Nuvens se formam, se desfazem, se juntam de novo. Um pedaço puxa para um lado, outro pedaço puxa para o outro. Parece um experimento que ainda não deu certo.
até que algumas peças se encaixam. A água continua quente, o ar continua subindo, o giro começa a ficar mais organizado. O que era só um monte de nuvens soltas começa a ganhar forma, começa a girar de maneira mais consistente, começa a respirar. Esse é um jeito simples de pensar num furacão, como um sistema que respira. Ele puxa ar quente e úmido da superfície. Esse ar sobe, forma nuvens altas e libera calor lá em cima. Depois, mais ar entra por baixo para preencher o espaço. E o ciclo recomeça. Puxa, sobe, gira, libera energia, puxa de novo. Cada vez que ele repete esse processo, o sistema fica um pouco mais organizado, funcionando como uma máquina que vai se ajustando sozinha. E é aqui que entra a tal linha invisível. Ela não é desenhada no mapa, não aparece com uma cor diferente na tela, mas ela existe. É um limite delicado entre tempestade comum e furacão que pode atingir o máximo. E a coisa mais intrigante é que às vezes o que separa um lado do outro é um detalhe bem pequeno, como um único grau a mais na temperatura da água. Imagina dois pedaços de oceano lado a lado, um com 27 graus, outro com 28. Pra gente, isso é quase nada. Você entra no mar e nem repara direito. Mas para o sistema que está respirando energia do oceano, esse 1 grau faz diferença. 1 grau a mais significa mais água evaporando, mais vapor subindo, mais calor sendo liberado lá em cima quando esse vapor vira nuvem. Esse calor liberado não é qualquer coisa. Ele é como um empurrão extra no motor do furacão. Com mais energia sendo colocada no sistema, o giro acelera. As nuvens se organizam melhor. O centro fica mais definido. A espiral, vista de cima, fica mais bonita e mais perigosa. Esse pequeno grau a mais pode ser tudo o que faltava para a tempestade atravessar a linha invisível e se tornar um furacão completamente formado. Agora, imagina essa máquina já bem organizada. Do espaço, você vê uma espiral perfeita, um alvo desenhado sobre o mar. No meio, o famoso olho. O nome faz sentido porque parece mesmo um olho olhando para o planeta. Um círculo mais claro, cercado por uma parede de nuvens densas. E aqui vem outro detalhe curioso. O olho costuma ser uma área bem mais calma. Enquanto isso, ao redor, a chamada parede do olho é o lugar onde o vento gira com mais força, como se fosse um anel de energia em volta de um silêncio estranho. É como um show bizarro. O centro, calmo, as bordas em movimento extremo. Mas toda essa força, toda essa organização, toda essa energia ainda não garantem nada em termos de lenda. Porque para virar lenda, não basta existir. É preciso encontrar plateia. É preciso cruzar caminho com a humanidade. Agora, imagina dois sistemas diferentes. O primeiro é um furacão enorme, perfeito, daqueles que deixam até os cientistas impressionados pelos números. Ele gira longe de tudo. Fica no meio do oceano, longe de navios, longe de ilhas, longe de rotas principais. Ele é visto por satélites, medido por instrumentos, registrado em relatórios. E só. Pouca gente fala sobre ele. Seu nome aparece em mapas técnicos, some da mídia, desaparece da memória da maioria. É um gigante sem público. O segundo nem é o mais forte do mundo, mas ele cruza exatamente o lugar onde o mundo está olhando. Passa perto de cidades, interrompe rotas, muda planos de muita gente ao mesmo tempo. Seu nome aparece no noticiário, nas redes sociais, nas conversas entre vizinhos. Esse segundo que muitas vezes vira lenda. Um dos nomes mais conhecidos nesse tipo de história é Katrina. Em 2005, ele começou como muitos outros sistemas. Ninguém acordou um dia e disse: "Hoje vai nascer uma lenda". Era mais um conjunto de nuvens, mais um começo de giro, mais um experimento da natureza. Mas conforme se organizava, ele entrou no Golfo do México. E ali, aquele detalhe que a gente viu antes, o famoso 1 grau, começou a pesar. As águas do Golfo estavam mais quentes que outras regiões. Mais calor, mais combustível invisível. O sistema respirou fundo, puxou mais vapor.
liberou mais calor, apertou mais o giro. A pressão no centro diminuiu, o que significa, em termos simples, que o contraste entre o interior e o exterior aumentou. Quando isso acontece, o ar ao redor tenta ocupar esse centro com mais força. Resultado? O vento acelera. A espiral fica mais definida. O olho fica mais claro. A máquina se torna mais afiada. Nesse processo, Katrina atravessou aquela linha invisível entre só mais uma tempestade forte e um sistema que o mundo inteiro vai ficar observando. Mas o que transformou esse nome em referência não foi só a física, foi o encontro com o mundo. Ele se aproximou de regiões habitadas. Apareceu em mapas o tempo todo. Virou assunto constante na TV, na internet, nas rádios, nas conversas. Seu nome começou a ser repetido tantas vezes que virou um símbolo. Depois de 2005, quando alguém fala em furacão muito forte, quase sempre alguém puxa. Mas é do nível do Katrina? O nome saiu da categoria de informação técnica e entrou para a memória cultural. E aqui vem um gesto simbólico. O nome Katrina foi aposentado. Isso significa que na lista oficial ele não será usado de novo. É como se o mundo dissesse: esse nome já carrega uma história pesada o suficiente. Outro sistema não precisa usar a mesma etiqueta. Mas além do símbolo, teve algo mais importante: aprendizado. Depois desse evento, protocolos de monitoramento foram revisados. Formas de avisar a população foram repensadas. Modelos que prevêem trajetórias foram ajustados. Sistemas de observação receberam mais atenção e investimento. Ou seja, um único nome ajudou a acelerar mudanças na forma como a gente olha para esses fenômenos. Agora vamos mudar de lado no mapa. Do outro lado, no Pacífico, em 1997, existiu um furacão chamado Linda. Ele foi extremamente intenso. Teve ventos impressionantes. Uma estrutura tão organizada que, em termos de força física, poderia ser facilmente comparada a alguns dos maiores. Os satélites registraram uma espiral bonita, perfeita, quase artística. Mas ele ficou longe. Longe de grandes cidades. Longe de cobertura constante. Longe dos olhos do grande público. Ele foi acompanhado em mapas, estudado por especialistas, registrado em relatórios e, na maior parte das conversas, completamente esquecido. Se você sair na rua hoje e perguntar para 100 pessoas quem foi Katrina, uma boa parte vai pelo menos lembrar do nome. Se você perguntar quem foi Linda, quase ninguém vai saber responder. Não porque ele era fraco, não porque ele era irrelevante em termos físicos, mas porque ele não atravessou a mesma linha de encontro com a sociedade. Katrina virou referência, Linda virou estatística. Os dois foram gigantes. A diferença foi o cruzamento entre energia, lugar e momento. Se você ainda não conhecia o Linda, comenta aqui embaixo um não conhecia, só para eu ver quantas pessoas estão descobrindo esse nome agora. E aproveita e já escreve também sua cidade e seu estado. É sempre muito curioso ver de onde o Forças da Natureza está sendo assistido. Agora, se até aqui a gente viu furacões de fora, chegou a hora de entrar em um. E é aí que a história muda de tom. Existem aviões especiais que voam em direção a esses sistemas. Eles não vão lá para enfrentar nada. Não é uma briga de coragem. É uma missão de coleta de dados. Imagina a cena. O avião ainda está longe. Do lado de fora, o céu está parcialmente nublado. O piloto sabe que, à frente, existe um sistema gigantesco girando. Aos poucos, as nuvens vão ficando mais densas. A luz muda. O ambiente fica mais cinza. As primeiras turbulências aparecem. Pequenos solavancos que lembram qualquer voo em dia de chuva. Nada dramático. Mas já é um recado. O ar aqui está mais agitado. À medida que o avião se aproxima da chamada parede do sistema, a turbulência aumenta. O avião balança para cima e para baixo. Você sente o corpo sendo puxado pelo cinto. Os sons mudam. Motor, estrutura, vibração. Nessa hora, confiar na janela não adianta tanto. Você enxerga pouco. Quase tudo ao redor é nuvem. Então, é nos instrumentos que o piloto e a equipe confiam. Altura.
Velocidade, direção do vento, pequenas variações de pressão, sinais que mostram se está tudo dentro do que foi planejado. Do ponto de vista da ciência, essa travessia é uma chance de ouro. Porque enquanto o avião cruza a parte mais intensa, dados são coletados o tempo todo. Um pouco mais para frente, depois dessa parede turbulenta, algo inesperado acontece. O avião atravessa a faixa mais agitada e entra no olho. Lembra daquele espaço calmo no centro? Agora ele não está só em imagens de satélite. Ele está ali, em volta da aeronave. A luz pode mudar. Pedacinhos de céu podem aparecer. A sensação, por alguns instantes, é estranhamente tranquila. Quase como se nada estivesse acontecendo. Mas se você olhar em volta, vai ver uma parede circular de nuvens gigantes. Como se estivesse dentro de um estádio sem arquibancada, cercado por um muro de algodão rodando. É um lugar que parece calmo, mas está cercado por energia em movimento. E a missão não termina ali, porque o avião não vai morar no olho. Ele tem que sair, e sair é basicamente fazer o caminho inverso. Atravessar de novo a região mais turbulenta, com a mesma disciplina da entrada. Entrar exige coragem controlada. Sair exige respeito absoluto pelo plano. Durante esse processo, instrumentos são lançados para dentro do furacão. São pequenos aparelhos que descem pelo ar, atravessando diferentes camadas, enviando dados sobre o que encontram. Eles medem como o vento está em certos pontos, como o ar está se movendo, como pequenas variações de temperatura podem mudar o comportamento do sistema. É assim que a ciência consegue enxergar detalhes que os olhos nunca veriam. Variações mínimas, movimentos internos, mudanças sutis de ritmo. Cada missão dessas transforma um pouco de mistério em número. E cada número, quando colocado em modelos e simulações, ajuda a melhorar a previsão. Pouco a pouco, temporada após temporada, aquele grande desconhecido que era um furacão começa a ficar mais compreensível. Não controlável, mas compreensível. E é aqui que a linha invisível ganha um novo significado. No começo, ela parecia só o limite entre tempestade forte e furacão muito organizado. Depois, virou também o limite entre evento comum e referência cultural, como aconteceu com o Katrina. Mas, vista pelo lado da ciência, essa linha invisível também é o ponto onde o desconhecido vai se transformando em conhecimento. Cada dado coletado, cada erro corrigido, cada previsão ajustada aproxima a humanidade desse limite. Lá atrás, muita coisa parecia pura sorte ou azar. Hoje, a gente já entende melhor o papel daquele 1 grau a mais na água, o papel do calor acumulado, o papel da organização interna do giro. E cada nova temporada adiciona mais um tijolo nesse entendimento. Agora volta comigo para o início da nossa conversa. Você lembra quando eu perguntei o que faz um furacão virar lenda? Muita gente pensa primeiro na força, vento mais forte, sistema mais intenso. Mas depois de tudo isso, talvez dê para ver que a resposta é bem mais complexa. A força importa, claro, mas o encontro importa tanto quanto. Um furacão pode ser um monstro em números, e quase ninguém ouvir falar dele. Outro pode nem ser o mais forte, mas atravessa o lugar certo, no momento certo, com a atenção do mundo voltada para ele. Talvez a verdadeira linha invisível seja exatamente essa mistura de fatores. Um pouco de física, um pouco de geografia, um pouco de tempo histórico, um pouco de cultura, 1 grau a mais na água, uma rota um pouco diferente, uma cidade no caminho, uma câmera ligada na hora certa. Katrina atravessou essa linha com tudo. Linda não, mas os dois, de formas diferentes, ensinaram. Um virou símbolo nas conversas, nos documentários, nas comparações. Outro virou referência em gráficos, em estudos, em tabelas. E no fim, os dois entraram para a história da ciência. Porque no fundo, cada furacão é mais do que um redemoinho destruidor. Ele é uma aula sobre como o planeta distribui energia, sobre como o oceano conversa com a atmosfera, sobre como pequenas diferenças podem gerar resultados enormes, e principalmente, uma aula sobre como a humanidade aprende com o que assusta.
Quanto mais a gente entende, menos tudo parece castigo ou magia. E mais parece o que realmente é: um planeta funcionando. Se você chegou até aqui, você já não olha mais para uma imagem de satélite de furacão do mesmo jeito. Agora você vê ali um ciclo respirando, energia subindo e descendo, uma linha invisível sendo atravessada ou não. Se você gosta de entender a natureza desse jeito, sem sensacionalismo, com curiosidade e com respeito pelo tamanho das coisas, se inscreve agora no Forças da Natureza. Aqui a gente não corre do fenômeno. A gente corre atrás de entender como ele funciona. E me responde uma última coisa nos comentários. Depois de tudo isso, você ainda acha que é só a força que cria uma lenda? Ou pode ser aquele detalhe invisível como um grau a mais no oceano, somado ao momento exato em que o fenômeno cruza o caminho do mundo? Pensa nisso. Porque no fim das contas, os furacões passam, os nomes mudam, as histórias se transformam, mas o conhecimento que a gente guarda sobre eles, esse sim fica. As lendas passam, o conhecimento permanece.